Bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar todas as estatísticas dos jogos de quarta do Brasileirão. Vamos começar. Red Bull Bragantino versus Corinthians. Das últimas 10 partidas do Red Bull Bragantino jogando em casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 70%, além de que a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Corinthians jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Red Bull Bragantino, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, o Corinthians marcou menos de 3 gols em 100%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Sport versus Juventude. Das últimas 10 partidas do Sport jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Juventude jogando fora de casa, o time marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 80% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 5 confrontos diretos na casa do Sport, o time da casa ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 80%, o Juventude marcou menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Vitória versus Internacional. Das últimas 10 partidas do Vitória jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Internacional jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 80%, ambos os times marcaram em 70%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Vitória, o time da casa ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 100%, o Internacional marcou menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Botafogo versus Vasco. Das últimas 10 partidas do Botafogo jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Vasco jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 70%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Botafogo, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, o Vasco marcou menos de 3 gols em 80%, e a partida teve 5 ou menos gols em 90%. Atlético MG versus Bahia. Das últimas 10 partidas do Atlético MG jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%. Não perdeu por 2 ou mais gols em 80%. Marcou pelo menos um gol em 80%.
marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 60%, sofreu menos de 3 gols em 90%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Bahia jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 80%, ambos os times marcaram em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 14 confrontos diretos na casa do Atlético MG, o time da casa ganhou ou empatou em 86%, não perdeu por 2 ou mais gols em 93%, marcou pelo menos um gol em 79%, marcou menos de 3 gols em 93%, o Bahia marcou menos de 3 gols em 100%, e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Grêmio versus Cruzeiro. Das últimas 10 partidas do Grêmio jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Cruzeiro jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Grêmio, o time da casa ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, o Cruzeiro marcou menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. São Paulo versus Flamengo. Das últimas 10 partidas do São Paulo jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Flamengo jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do São Paulo, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 70%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%. O Flamengo marcou menos de 3 gols em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Estes foram os números. Lembrem-se, estatísticas são guias, mas o futebol sempre reserva suas surpresas. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual estatística mais te surpreendeu. Até a próxima análise.